Olá, meu nome é Bianca e hoje eu vou apresentar na disciplina de modelagem 3D de biomacromoléculas as etapas e o processo para a escolha de um molde da proteína-alvo do parasito Trichomonas vaginalis. Nessa apresentação, iremos ver o processo e as etapas da escolha do molde, passando pelo processo de conhecer a proteína-alvo, alinhar, construir o modelo e, por fim, validar o modelo. Tudo isso utilizando essas diferentes ferramentas. Atualmente, eu realizo um trabalho com o parasito Trichomonas vaginalis, que trata-se do agente etiológico da tricomonise em humanos, sendo uma infecção sexualmente transmissível não viral, com maior prevalência no mundo. A proteína escolhida foi essa proteína XP0013244191.1, que é uma proteína que contém um domínio radical SAM. Esse radical SAM é um radical S-adenosilmetionina, que além de ser um radical, é um cofator de várias reações enzimáticas, envolvidas diretamente na transferência de grupo metil. Essa proteína ela também possui uma conservação na sua região N-terminal que se denomina o motivo de cisteína, que é o motivo onde contém uma cisteína, 3 aminoácidos qualquer, outra cisteína, 2 aminoácidos qualquer, mais outra cisteína. E, além disso, ela possui um cofator, o cofator de ferro e enxofre, que é esse 4Fe4S, que é importante na ligação do radical SAM. A sua função biológica ela não é bem descrita, mas acredita-se que essa proteína esteja envolvida com algumas reações de defesa. Além disso, ela, nas suas funções moleculares, ela age catalisando reações que interagem com íons metálicos. Bom, inicialmente foi feito um alinhamento no BLAST-P, utilizando 3 bancos de dados diferentes e 3 diferentes matrizes, comparando os dados de cobertura, identidade, similaridade e gap. Além disso, também foi feita uma busca no PDB com proteínas resolvidas e estruturalmente semelhante à nossa proteína. E a gente prezou os dados de alta identidade, cobertura e similaridade, e também com os menores números de gaps. Olhando para a nossa tabela, podemos ver que os resultados do PDB foram bastante favoráveis, mas dos 3, escolhemos somente um deles. Esses são os nossos 3 moldes gerados pelo PDB. Nós iremos escolher somente um deles até o final da apresentação. A primeira parte da escolha é escolher uma proteína que seja taxonomicamente próxima ou similar à nossa proteína. Como já havia dito antes, a nossa proteína ela tem origem no parasito Trichomonas vaginalis, que é um parasito que afeta humanos, ou seja, é um parasito que afeta mamíferos. E de cara já podemos descartar, a proteína de Trichoderma virens, que trata-se de uma proteína de fungos. E acredito que as proteínas envolvidas com os mamíferos seria a melhor opção. Além disso, a gente vai avaliar a resolução do nosso molde e podemos observar aqui nesses quadrados que a resolução melhor entre os 3 é do molde 6Q2PA, pois quanto menor a quantidade de angstroms, melhor a resolução do molde. Mas um fato principal que podemos observar e que vai ser muito importante nas próximas etapas é que a proteína 6Q2PA, que é uma estrutura de viperina humana de viperina em camundongos, há diversos ligantes, como nas outras, mas há um que pode impactar diretamente na nossa escolha da nossa proteína molde, que é a presença do nucleotídeo CTP. Na próxima etapa, eu vou avaliar a presença de nucleotídeos. E com isso, eu acredito que escolhendo um molde
já com a presença de nucleotídeos, irá atrapalhar. Então, a gente opta por escolher uma proteína que não tem esse nucleotídeo, e no caso, que seria a proteína, né, o molde 5VSLA. Devido a isso, né, eu escolhi o molde 5VSLA para ser o meu molde personalizado, pois não possuem a presença desse nucleotídeo, né, como ligantes, e além disso, possui ligantes que é esse ligante de ferro e enxofre, que, como já sabemos, é importante na ligação do radical SAN, né, agindo na transferência de elétrons para esse adenosilmetionina. Em seguida, foi feito um alinhamento da nossa proteína-alvo com esse molde que escolhemos do PDB, e usamos o alinhamento do ProMOS, que identifica, né, a relação de proteínas secundárias. Também fizemos um alinhamento no cluster, onde podemos observar os resíduos de aminoácidos coloridos, onde cada um deles apresenta cores diferentes, e essas cores representam categorias dos resíduos de aminoácidos. E como podemos observar, a presença de gaps por todo o alinhamento, e também a presença do motivo de cisteína, que é esse que está nessa caixinha, e ele é conservado também na região N-terminal da nossa proteína molde. Com isso, decidi seguir com esse alinhamento do cluster. Fizemos também um modelo automático através do Swiss Model, onde o programa escolheu o melhor template de acordo com ele. E podemos observar que o molde que rejeitamos no começo, né, foi utilizado aqui no Swiss Model, e ele possui 36,04% de identidade com a nossa proteína-alvo, e é um número bom. E o valor de Keyman, que é um valor estimado baseado em diferentes propriedades geométricas, é de 3,56, que é um valor alto, pois quanto mais próximo de zero, o valor seria melhor, né? Mas iremos comparar com os próximos modelos e com um modelo personalizado. Esse próximo é o gráfico de estimativa local de qualidade, né? Mostrado para cada resíduo do modelo, e a semelhança esperada com a estrutura molde. Normalmente, espera-se que os resíduos que estejam abaixo de 0,6 sejam de baixa qualidade. Podemos ver que ele está um pouco abaixo, nosso gráfico, né, que ele está um pouco abaixo do 0,6, mas a gente vai comparar com outros modelos. Nesse gráfico de abaixo, é o gráfico de Z-score, que usa o valor de Keyman, né? Onde a estrela vermelha ela indica a posição do modelo. Ele não é tão bom, né? Mas a gente vai ir comparando ao longo do trabalho. Aqui temos a validação do nosso modelo automático através do programa ProCheck e Prosa, e esse primeiro gráfico de Ramachandra, onde os pontos significam os resíduos de aminoácidos, e em vermelho são as regiões favoráveis, e em branco são as regiões não favoráveis. E podemos ver que a maioria dos resíduos se encontram em regiões favoráveis, apesar de haver alguns nas regiões desfavoráveis. Ao lado podemos ver um gráfico de Z-score, indicando a qualidade geral do modelo, né? Possuindo um valor de menos 7,67, que é um valor que vamos comparar com os próximos modelos, mas é um valor relativamente alto, porque quanto mais próximo, quanto mais negativo, melhor. E esse é o nosso modelo personalizado, onde usamos o molde 5VSL1A, que possui o valor
o valor de identidade de 36,04%, é igual ao nosso modelo anterior, então eles estão nos mesmos padrões, né, em questão de identidade. O valor de Keyman é de menos 3,7%, que é um valor um pouco maior do que o modelo anterior, e isso diminui um pouco a qualidade desse modelo. E os outros gráficos, nós podemos observar que há uma semelhança com o modelo anterior, né? O padrão, né? Aqui temos a validação do nosso modelo personalizado, que podemos ver que a maioria dos resíduos no gráfico de Ramachandra, eles estão nas regiões favoráveis, e no final a gente vai ver quais são esses resíduos. E também temos alguns resíduos nas regiões desfavoráveis, e o gráfico de Zero Score deu o valor de menos 7,68, um ponto acima do nosso modelo anterior. Bom, aqui também temos o nosso modelo feito pelo Moonline, onde ele escolheu o mesmo molde que o nosso modelo automático do Sys Model, e esse modelo ele possui uma identidade acima de 25%, e acima de 25%. E nos próximos a gente vai avaliar qual foi o melhor, né? E nos filtros ele apresentou como um modelo bom. E essa também fizemos a etapa de validação, né, do nosso modelo através do Ramachandra, e o gráfico de Z-Score. E no gráfico de Z-Score a gente pode ver que o valor foi de menos 6,63. Então foi o melhor de todos os outros dois. Né? Fizemos também uma avaliação dos gráficos de Ramachandra no Mol Probability, e as amostras em comparação dos valores a gente vai ver no final. E no PyMol a gente fez o cálculo do valor de RMS, que é um valor que representa a medida do quanto a cadeia do modelo se desvia da cadeia do molde. E essa foi a nossa tabela final, né, comparando os três modelos. E aqui a gente pode observar que os melhores modelos são o do Sys Model e o do Moonline. Só que o melhor desempenho foi o modelo do Moonline. Porém, tem uma coisa que afeta a nossa escolha, que é aquele fato de que nas próximas etapas eu prefiro, eu vou escolher um modelo que não tenha aquele nucleotídeo nos ligantes. Então, mesmo sendo bons modelos, eu preferi escolher um modelo do Sys Model, apesar dele não ser tão bom quanto o do Moonline. E avaliando todas essas questões de aminoácidos em regiões desfavoráveis, a gente observa que nenhum dos três teve aminoácidos essenciais nessas regiões desfavoráveis, e com isso a minha escolha é o modelo que eu fiz através do meu alinhamento do PDB. Então, o meu modelo de escolha foi o 5VSL1A, que é aquele modelo que eu fiz personalizado, mesmo os outros modelos sendo modelos bons. E essa foi a minha apresentação, e é isso. Muito obrigada.